Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Tá começando mais um Janelas Podcast. Hoje a gente vai falar da síndrome de Down. Estou aqui com a mãe de uma criança que tem síndrome de Down e ela sabe tudo. Eu falo que cada pessoa que tem uma condição, ela fica muito expert naquele assunto, né? Então, a gente vai falar sobre isso, ela fala de uma forma muito leve. Encaminha esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem, chama para assistir junto com a gente e curte esse vídeo, se inscreva no canal quem não é inscrito, quem já é inscrito, muito obrigada. Vamos lá? Bem-vinda ao Janelas, Licelma. Obrigada, Mar. Ô, Liu, eu te chamo de Liu, né? É. E eu vejo, assim, que a maioria das pessoas hoje em dia te chamam de Liz. Isso. Né? Eu penso, assim, que quando você escuta alguém te chamando de Liu, você fala assim, essa é das antigas. Exatamente. Eu sempre falo isso. Eu falo que quem me chama de Liu é de muito antigamente. É porque me conhece há mais tempo. Esse apelido de Liz veio depois de casada, do meu primeiro casamento, que veio esse apelido de Liz. E aí ficou, né? Na verdade, surgiu um apelido assim, tipo Liz Bela, e aí ficou Liz. Uhum. Eu acho mais chique, Liz, mas eu não consigo, sabe? Às vezes eu vou até comentar alguma coisa assim no Instagram, eu consigo digitar Liz, mas para falar com você eu não consigo, eu tenho que ser Liu. Mas é mais assim, os de família, os amigos mais antigos me chamam de Liu, não me importa também. Pode me chamar de Liu. Mas Liz é bonito, eu gosto de Liz. Também. A gente é amiga de infância, né? Para quem não sabe, eu já fiz xixi na cama de Licelma. Não já lembrava. fiz xixi na cama de Licelma. Ô, Liu, eu tava lembrando esses dias... Lembrando, assim, de coisa da infância da gente, né? Eu lembrei que uma vez seu pai perdeu uma carteira com documento. Lembro. Acho que estava em cima do carro. E aí tava... Na ladeira do São Geraldo. Na ladeira do São Geraldo, que tinha aquele canteiro ainda no meio. Exatamente. E aí eu lembro de nós três no quarto de Edinho. Eu, você e Edinho, orando pedindo a Deus para essa carteira. Falei, meu pai olha do pra céu. Você ver. Ai, Memórias, né? Eu não estava nem lembrando, você acredita? Agora você falou, eu lembrei. Eu lembro de tanta coisa. Nossa Senhora, até que eu fiz xixi. Mas é de muito tempo. Então, o Liu é de muito tempo, porque eu conheço ela de muito tempo. Amigas de infância. Liu, você tem 2 filhas já, né? 2 filhas. Não parece, mas tem 2 já. Sim, fiz 41 anos. Tenho uma filha que vai fazer 18. Sim, Larissa vai fazer 18 anos. E tenho Lívia, né, que fez 4 anos. Assim, a gente que conhece de infância, eu olho assim, eu fico assim, impressionada com isso. Você tem uma filha que vai fazer 18 anos. 18 anos. Isso quer dizer que você lembra dela pequenininha, que você também tá ficando velha. Exatamente. Pensa nisso, viu? Exatamente. Meu Deus do céu. A gente não vê o tempo passar, né? Não vê. É impressionante. Mas você se sente, assim, mais velha? Ou você se sente... Não. É porque eu falo isso, eu me sinto a mesma pessoa. Engraçado, não. Eu me sinto... Meu Deus, acho que... internamente, eu tenho ainda meus 25 anos. Eu também penso assim, não sabia? tenho essa cabeça, assim, de falar, ai, meu Deus, tenho 41 anos, sou velha, sou mais careta, não sei o quê. Não. Eu ainda tenho espírito jovem. Também, né, gente? O espírito e o corpo. Reflete, né? Talvez. Reflete. Uhum. Muito bom. Ô, Liu, depois de quantos anos que sua mais velha... Estava com quantos anos que você decidiu ter outra filha? Então, né, a minha mais velha é do meu primeiro casamento, né? E depois que eu conheci meu atual marido, a gente demorou um pouquinho. Eu acho que no relacionamento nosso, uns 7 anos, mais ou menos, a gente começou a pensar já em ter um filho, né? E aí a gente ficou num processo de tentativa e Lívia veio e ficou uma distância de 14 anos. 14 anos? 14 praticamente, né? 13 e alguma coisinha. Mas foi bem distante. Então, assim, Larissa ficou, para mim... Uma irmã de Lívia, meia mãe, assim, sabe? Uhum. Claro que eu soube, assim, distinguir, né? Para não ficar parecendo que ela tinha obrigação e tal. Ela me dá um suporte muito grande, mas também estou vivendo a fase dela, né? A fase adolescente, a fase de formar nesse ano, de buscar uma profissão. E, ao mesmo tempo, estou com Lívia, de 4 anos, está começando agora no maternal, na escola, de um jeito totalmente diferente do que foi com Larissa, né? Então, assim, eu estou com 2 desafios bem assim, distintos e bem grandes também. Ô, Liu, ninguém nunca confundiu vocês duas, assim, você e Larissa como irmãs, não? Perguntou se são irmãs? Não, até que, assim... Eu acho que... Mas passa uma ideia, assim. Sim, não é nem muito irmãs, né? Mas
nunca me falaram, mas eu acho que passa na cabeça das pessoas. Porque que eu posso ser. Você tem um rosto muito de novinha, sabe? E ela Me já tá falam assim, que grandona. ela é sua cara. É. Liz, ela é sua cara. Me fala muito isso. Eu falo, mas você não conhece o pai dela, que também parece o pai dela. Mas eu acho que quando ela era mais nova, ela parecia mais o pai dela. Verdade. Ela parecia muito quando ela era pequenininha. Verdade. A gente não pode falar que ela tá aqui, né? É. Ela parecia muito, mas hoje eu acho que ela parece muito com você. Sim, eu também acho. Tem umas fotos que tia Dó fez, minha, de 15 anos, que é a cara dela. A cara dela. Eu olho e falo assim, meu Deus do céu, não acredito. É que nem a minha, assim. Tem gente que fala que parece o pai, mas quando eu olho as fotos minha, pequenininha, da idade dela, por exemplo, é a mesma coisa, assim. Sim. A cara. É engraçado, dá pra ver os dois, né? Uhum. Sempre. Os filhos, a gente vê os dois, enxerga os dois. Ah, isso é bom por isso, né? É, Genete, ó, ligada. Então, aí você decidiu ter, e aí você engravidou, ela tinha 13 anos, né? Quase 13. Larissa, não, já tinha 14, né? Assim, quando eu já tive Livinha... Quando você engravidou... Quando eu engravidei, ela tinha 13, exatamente. E aí, Lívia veio, né? Depois de bastante tempo, de um novo relacionamento, e com a síndrome de Down. Então, assim, veio para me transformar. Ô, Lil, você ainda estava grávida quando você descobriu que ela tinha síndrome de Down? Não. Na verdade, eu descobri, né? Eu tive o diagnóstico dela após o parto. Tem algum exame que faz quando a gente está gestante? Tem, não tem que... Tem. Mas isso só faz quando a pessoa tem alguma suspeita. Ah, tá. Aqueles exames normais de rotina que a gente faz, não tem nenhum que identifica, não, né? Pode ser que sim, mas no meu caso, o que aconteceu? Lívia, ela não possui nenhuma doença que é assim proveniente da síndrome de Down, que seria a questão cardíaca, né? Ou então algum problema intestinal, alguma malformação desse tipo que suspeita-se, né? Na gravidez, que pode ser a síndrome de Down. Também, com 3 meses, aquele translucência nucal que a gente faz, ele é observado, né, a espessura... Estou falando alguma coisa de bobeira aqui, mas, assim, o pescoço encurtado, né, nesse exame, já dá uma suspeita de síndrome de Down. E Lívia não tinha. Então, Lívia, nesse momento da translucência, também não se percebeu nada, nenhuma alteração. E por ela não ter nenhuma cardiopatia, também dificultou de descobrir durante a gravidez. Síndrome de Down não é uma doença. Não é uma doença. É uma condição, né? Na verdade, a síndrome de Down, ela só acontece na divisão celular, né, dos nossos cromossomos. Todo ser humano típico, né, todas as pessoas possuem 46, né? E o indivíduo com síndrome de Down, ele possui 47. No cromossomo de 21, ao invés de ele ter um gene da mãe e do pai, fica mais um. Então, são 3. Não se explica por quê que acontece esse fato, né? Por que acontece de ter 3 no cromossomo 21? Não tem explicação médica, né? Científica. Mas, quando ocorre, aí sim, durante a gravidez, há alguns exames que, se, por exemplo, fez o exame, deu uma cardiopatia, os médicos já pedem para fazer, olha, tem tal exame que você pode ver se tem a síndrome, né, e tal. Possui esse exame. Ele é até um pouco invasivo e tal, mas, assim, no meu caso, nem houve a possibilidade de querer fazer, não. E eu fiz muito ultrassom, né? Assim, eu fiz ultrassom aqui, fiz em Itaiobeiras, porque eu estava no meio da pandemia. A minha gravidez foi uma gravidez de pandemia, né? Eu trabalhei home office, eu estava em casa, reti muito líquido, fiquei muito inchada, né? Porque a gente não estava mais com aquela rotina de ir para o trabalho, né? Estava trabalhando em casa mesmo. Então, acabou que eu acabei fazendo mais exames de ultrassom para ver onde que eu ia ganhar neném, onde que ia ser meu parto. Aquela preocupação toda, estava no auge do Covid. Então, não teria a possibilidade até de querer ir para Belo Horizonte, aquelas coisas todas, né, que a gente estava com medo. E aí, o que aconteceu? Fiz todos os exames, não viu nada. E no dia que eu tive Lívia, lá na policlínica, os médicos perceberam, né, pelos traços, né? Ah, tá. Então, no dia, quando ela nasceu, já percebeu? Sim. Quando ela nasceu, os médicos já perceberam pelos traços dela. Porque, assim, a síndrome de Down, ela tem traços muito específicos, né? Às vezes, por exemplo, você tem um olhinho mais puxado,
você pode ter um neném e você fala assim, não, será que tem síndrome de Down? Né? Porque por conta do olhinho, a prega do olho, a altura das orelhas. Mas algo muito específico que praticamente todos os que têm a síndrome de Down possuem é na palma da mão, apenas uma linha. Ah, é? Na mão esquerda. Caramba. E aí, assim, é algo, como Muito se específico, diz, né? específico da síndrome de Down, né? E foi algo que me ajudou a descobrir de Lívia também, né? Vou te contar do processo. Então, quando os médicos viram que ela poderia ter a síndrome de Down, eles não falaram de cara, né? O que me deixa muito feliz, porque eu, acompanhando muitas mães na rede social, eu vejo mães traumatizadas até hoje por um diagnóstico mal dado, né? Falado de forma muito crua, fria. E a mãe, naquele momento de fragilidade, esperando seu bebê, aí você recebe aquela notícia, seu filho, sinto muito, seu filho tem Down, sabe? Então, assim, tem mães que se machucam, entram num processo de depressão, né? E, graças a Deus, comigo foi diferente, né? Eu tive o privilégio de ser cuidada no sentido de me ser reservada até chegar o momento certo para falar, para eu descobrir da síndrome de Lívia, né? Os médicos falaram com o meu esposo, chamou ele e falou, olha, Léo, nós estamos suspeitando que Lívia possui, né, tem síndrome de Down. Aí a gente vai fazer o exame de cariótipo nela, né, que é o exame específico para descobrir se realmente tem a síndrome de Down e outras síndromes também. E, com isso, a gente acha melhor você não falar com Licelma para ela não interferir na amamentação, né, para ela não ficar muito preocupada e tal. A gente deixa sair o resultado, de fato, e aí nós falamos com ela, né? Só que, imagina, meu marido, pai de primeira viagem, né, guardou essa notícia. Assim, eu digo que Deus foi muito gentil comigo, Ele porque conseguiu guardar? ele guardou, ficou calado muito tempo, ele ficou muitos dias calado, ficou quase um mês sem falar com ninguém, assim, apenas os médicos que tinham falado com ele, né? Foram 2 médicos específicos que ele ligava e desabafava e falava, realmente, como é que eu vou falar, né? Ficava aquele receio. E aí, ele foi tentando me preparar também, aos poucos, né? Acontecia algumas situações, assim, de Livinha não estar conseguindo amamentar ela, né? Ela não pegou, e aí chamava as meninas para me ajudar, a enfermeira, de amamentação, tudo, e ela não mamava. E aí ele via minha preocupação e tal, tentava de alguma forma falar assim, amor, se ela tiver alguma síndrome, né, não tem nada a ver, ela é nossa e tal, tipo assim, aquelas coisas que ele ficava tentando me passar a mão na minha cabeça, assim, digamos, meio que sem saber qual seria a minha reação, né? E aí eu fui sendo cuidada ali naquele tempo, porque eu tinha meus momentos com Lívia, e, de repente, quando eu estava amamentando ela, estava olhando para ela, eu ficava, assim, suspeitando de alguma coisa. Sabe, assim, quando tem aquele sentimento, assim, tem alguma coisa, tem algo, né? Minha sogra ficou comigo o tempo todo, não percebeu, minha mãe não percebeu, ninguém, assim. Eu mesma olhava para a Lívia e não via, né? Mas muitos especialistas já viu, várias pessoas para quem eu mandei a foto dela, de que nasceu, já olhou e falou que tinha. Então, assim, e ninguém veio falar comigo. Ninguém te falou, né? Não, ninguém veio falar comigo. Inclusive, quando eu fiz o primeiro post no Instagram, teve algumas pessoas que falaram assim, mas por que você escondeu? Eu falei, mas eu não sabia. Né? Tem gente que acha que eu tinha escondido a notícia, mas não era, porque eu não sabia, de fato. Eles estavam esperando o resultado do exame para confirmar e te falar. Na verdade, eu não sabia que tinha feito o exame. Sim. Né? Porque meu esposo... Eles estavam esperando para te falar. Para me falar. Meu esposo fez o exame junto com o do pezinho. E aí, minha mãe que foi com ele, né? No dia de fazer o exame do pezinho. Eu estava de resguardo, ela foi com ele, ele foi lá e passou. Ele estava sabendo de tudo e encaminhou o exame. Só que aí, quando, no processo assim, de 20 dias, 15 dias, né? Começou a surgir algumas situações, isso eu não sei como, mas não de olhar para ela, mas eu sabia que tinha alguma coisa, né? E engraçado que foi aparecendo situações para mim, por exemplo, uma sessão da tarde com um filme O Gigante de Síndrome de Down. Nossa, eu cheguei a arrepiar. Depois aparecia uma propaganda de bebê com síndrome de Down.
É tipo aquela velha história. Quando você dá a fim de comprar um carro, parece que todos os carros da rua é aquele, né, que aparece. E, assim, Deus ia me dando sinais, assim, me preparando, sabe? E aí chegou um certo dia que eu estava mesmo, assim, já bem desconfiada de que ela poderia ter alguma síndrome. Eu não escutei nada, Mas você não imaginava síndrome de Down? Você ficava achando... Não, sabe assim, eu ficava naquela... Na verdade, me veio uma suspeita porque eu fui consultar ela com os 30 dias e a pediatra falou assim, ô, Léo, e aquele exame lá, ficou pronto? Eu falei, que exame? Aí eu já pus um pouco atrás da orelha. Aí ela falou assim, tá tudo bem aqui, né? Tudo bem, tal. Não, tá tudo bem, o teste de pezinho não deu nada, tudo ok. Aí, não, é um exame que a gente tem que aprofundar mais para verificar se tem alguma síndrome e tal. Falou assim. Aí eu fiquei com isso na cabeça, que eu sou curiosa no sentido de, eu vou atrás para saber, né? E aí, fiquei bem pensativa. Aí eu comecei a analisar Livinha, né? Eu ficava com ela, eu ficava olhando assim para ela. Aí teve um dia específico que eu estava lendo muito sobre a síndrome de Down. Foi justamente no dia que passou esse filme, na sessão da tarde. Eu fiquei muito assim, sabe aquele momento que você olha e fala assim, peraí, como assim? E aí eu li. Aí falou da mão, da prega da mão. Você foi olhar. Aí eu olhei a mão dela. Eu me lembro que eu pegava a mãozinha dela e olhava e ficava assim, me sentindo culpada. Me sentindo naquela sensação assim, meu Deus, por que eu estou querendo saber? Ela vai continuar sendo a minha filha. Independente se ela tem ou não tem. Né? Então, assim, ele tinha aquele sentimento ali, naquele momento, de estar me sentindo... não seria bem a palavra, mas eu não estava me sentindo bem, eu me sentia culpada. E aí eu olhei na mão dela, eu falei... Aí, naquele momento, eu falei... ela tem síndrome de Down. E eu abraçava ela, ficava doando ela. E internamente pensando, filha, eu vou cuidar de você. Por tudo, filha, independente. Fiquei naquele sentimento ali, conversando com ela, sabe? Mas sem falar com meu marido, sem falar com ninguém, né? Sozinha naquele processo. E aí, eu falo que a gente tem que viver o luto. Que luto seria esse? Não é um luto de morte. É um luto que você tem que viver do filho que você projetou. Todas as mulheres que ficam grávidas, elas projetam um filho. Projetam o que quer que pareça com ela, que tem os olhos da cor do pai. E aí, quando nasce, a expectativa ou é superada ou você se frustra. Né? E aí, quando você recebe o filho, que Deus te deu aquele filho, você tem que enterrar aquele que você projetou. Então, eu passei por esse processo de receber Lívia, de aceitar ela como Deus me mandou ela e entender que não poderia ser outra pessoa que não fosse ela, né? E nesses dias que eu fiquei muito assim com ela, teve um dia que meu esposo chegou em casa, eu estava num processo de nem foi bem antes um pouco de pós-parto, naquele momento de choro sem motivo. Sim. Choro sem motivo. Motivos que eu queria silêncio. A minha casa estava cheia de gente, no sentido de pessoas que estavam me ajudando, funcionários, minha filha, barulho, cachorro, um monte de coisa estava me incomodando. Eu queria um silêncio. E nesse silêncio eu consegui prender o choro e chorei muito nesse dia. E meu esposo chegou e eu estava chorando muito. E ele achou que fosse por conta disso. Mas eu não naquele momento eu não sabia. Naquele momento não foi bem depois que eu suspeitei mais certo, né, assim. E naquele momento eu estava chorando muito. Aí ele ficou mal, porque ele estava guardando um segredo e achou que eu estava chorando porque eu tinha descoberto, né? Então, assim, eu admiro muito o que ele viveu também, né? Porque nós sonhamos muito com essa filha e ele recebeu já de cara uma notícia, né, dessa, para ele foi muito pesado, mas assim transformador também na vida dele. E aí nesse dia que eu percebi, né, e tal, aí minha cunhada trabalhava num laboratório em Montes Claros, onde que estava sendo feito o exame. E aí eu falei com o meu marido, falei assim, amor, fez o exame, que dia que sai esse exame? Que é para ver se tem alguma síndrome, né? Aí ele voltou a falar, amor, mas se tiver também, né, nossa, não sei o que. Eu falei, isso, não é isso, amor, mas eu preciso ter certeza, né, ver se tem alguma coisa e tal. Mas, assim, internamente eu já sabia, né? Você já sabia. E aí eu liguei lá no laboratório, eles falaram que ia ficar pronto, um exemplo, dia 20. Aí eu liguei,
aqui, né? Aí ele falou, não ficou, teve que refazer e vai ficar pronto daqui 2 dias. Eu falei, não, deu alguma coisa. Por que tá falando que tem que refazer daqui 2 dias? Aí eu liguei para minha cunhada, falei, Lu, vê para mim aí o que está acontecendo. Porque tá falando que por que teve que refazer? Como assim? Não sei o quê. Fiquei curiosa, fiquei louca, preocupada. Aí ela, Liz, calma, eu vou chegar aí amanhã e a gente conversa. E aí eu falei, Lu, mas veio para mim, o que está acontecendo? E minha cunhada, ela desde o primeiro instante, assim como Larissa também, Larissa desde o primeiro instante que ela viu, a Larissa foi a primeira que viu o Lívia, a Larissa disse que percebeu. Sério? E não me falou. Sim, Larissa, mãe, eu percebi. Na hora que eu vi ela, eu percebi. E aí, minha cunhada também. Quando eu mandei as primeiras fotos, ela percebeu. E ela disse que falou com a minha sogra. Falou, mãe, você não percebeu nada diferente em Livinha, não? Aí, minha sogra, não. Normal. Tipo assim, nem percebeu também, né? Ela, mãe, olha na mão dela. Minha cunhada já tinha pesquisado, sabe, né? Uhum. Então, aí, Mara disse que achou estranho, que ela pedia para ficar olhando. Não, tudo normal. Tudo normal. Ela falava, não, tá tudo normal. Livinha, tá tudo normal. Não tem nada. E aí, minha cunhada veio, né? Eu falo que Deus me preparou e colocou o anjo para me poder fortalecer e me tirar daquele momento de luta ali, né? E aí, durante esses dias de angústia de saber se era ou não era, eu chorei muito, porque eu ficava com medo, né? Então, assim, tem gente que fala, Elis, como é que foi? Você aceitou tão bem e tal? Não é bem isso, né? A gente passa por um processo. E aí, minha cunhada veio para Salinas e ela foi me visitar nesse dia, que ela foi ver, Livinha, né, conhecer e tal. E aí ela veio conversar comigo. Aí ela falou, Liz, quero conversar com você. Eu falei, tá, vamos conversar. Aí a gente fechou a porta, entrou no meu quarto. Ela falou, Liz, olha, não sei por que você está com essa preocupação desse exame, de sair. Para que você está preocupada? Não precisa de exame. Ela tem a síndrome de Down. Você sabe que ela tem. Aí eu desabei com ela. Ela falou, me fortaleceu. Ela falou, olha, Livinha não é só sua. Livinha é nossa. Foi Deus que mandou ela para nós. Então, se fortaleça, seja forte, você é uma mulher guerreira, você não vai baixar a cabeça para isso, Lívia precisa de você. E você é a mãe escolhida por Deus para estar na vida dela. Aí, na hora, eu falei, Lu, vamos orar? Ela falou, vamos. A gente ajoelhou, oramos, chorei muito com ela naquele momento. E foi como se tivessem tirado de mim uma capa. Naquele momento, eu tirou a capa de mim. Eu saí para fora do quarto, eu já era outra pessoa. Estava rindo, conversando, brincando com Livinha. Acabou o processo. Então, assim, o processo acabou naquele momento. E aí, então, eu fui arregaçar as mangas e correr atrás de tratar de dar a ela tudo que ela tem direito, possibilidades, e correr atrás de terapias. E uma empolgação, sempre. E aí, nunca mais tive aquele momento de tristeza. Graças a Deus. Só alegria. E sua família? Como que foi, assim? Sua mãe? Todo mundo. A recepção foi muito boa. Muito tranquila. Muito tranquila. A síndrome de Down tem, assim, uma coisa específica que as pessoas ficam, são anjinhos, eles são muito amorosos, não sei o quê, né? A gente sabe que não é bem assim, né? É uma forma carinhosa que as pessoas tratam. Mas, assim, de todo mundo pegou a recepção de Lívia como algo, assim, muito transformador. E foi algo que realmente transformou. Nossa família se uniu mais, né? A gente ficou mais unido. O grupo de família que não se falava nada, todo dia tinha vídeo de Livinha, todo dia tinha uma coisa, né? Todo dia como ela tá, e isso, a evolução dela, cada passo. Olha, a Livinha está conseguindo comer uma fruta sozinha, eu postava para a família, que bênção, tal, comemoramos. Cada etapa a gente comemora, até hoje. Legal. Cada fase, cada avanço, cada detalhe, mínimo que seja, a gente comemora, porque é muito importante. Ô, Liu, assim que você recebeu o diagnóstico, né? Tem cuidados assim específicos que você, a partir daquele momento, ela é recém-nascida mesmo, Sim. que você precisa tomar alguns cuidados? Sim, com certeza. Por isso que é tão importante o diagnóstico ser precoce, né? Porque tem mães que, às vezes, o bebê nasce, um profissional fala, olha, eu acho que possui a síndrome de Down, e a mãe fala, não possui,
vou fazer o exame, mas depois eu faço o exame, né? E aí espera 3, 4 meses para fazer o exame. Esses 3, 4 meses, ele é muito importante para uma criança que tem síndrome de Down. Por quê? Porque a criança, o bebezinho, quando nasce, ele já é molinho, né? De certa forma. Sim. E a síndrome de Down, uma das comorbidades dela é a hipotonia muscular, né? Que é uma fraqueza nos músculos da criança. Então, desde muito pequeno, você tem que fortalecer os músculos dela. Né? Então, Ele é mais molinho ainda, né? Ele é bem molinho, né? Então, assim, ele demora mais a sentar, né? Por conta da postura, os braços ficam mais para trás, assim, né? Fica mais sem muita força, fica mais molinho, estufa. A barriga, por exemplo. Muita gente acha que a barriga... muitas pessoas falam assim, nossa, a Livinha está uma barrigona, né? Mas não é. Há uma distensão muscular na parte intestinal, né? Por conta da hipotonia. Então, hoje, por exemplo, ela já está melhor e tem gente que está achando que ela está emagrecendo muito, né? Mas não é, porque ela está fazendo a fisioterapia, está movimentando, então ela está endurecendo, está enrijecendo a musculatura dela. Fortalecendo, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Com 3 meses, assim, eu esperei esse período, né? Foi mais ou menos 40 dias que o exame ficou pronto. Então, eu ainda estava naquele processo de resguardo, né? Mas aí fez 2 meses que eu tive ela, aí eu já comecei a procurar profissionais, né? Aí procurar profissional para poder fazer o teste do ouvido, né? Verificar a questão da língua, né? Do palato, essas coisas. E a primeira que eu fiz foi a fisioterapia, né? Eu comecei a fazer com 3 meses. Aí a gente ia duas, se eu não me engano, acho que era 2 vezes por semana. Aí ia fazer uns exercícios, sabe aqueles exercícios de cólica, coisas simples e tal, mas que para a Lívia foi muito importante. Muito importante. Desde esses 3 meses, aí já comecei a fono. Algo importantíssimo, a fono. Ela, para mim, assim, eu falo que foi um anjo que Deus colocou na minha vida, sabe? Elas colocarem a bandagem, né, no rostinho. Livinha tem várias fotos, cheias de bandagem, dos esparadrapos. E as outras crianças vinham falar, que é isso? Ela está machucada? Achava que Livinha estava machucada. Mas Lívia usou muito tempo as bandagens, né, para fortalecer a parte do rosto. E, com isso, fortaleceu a parte da boca dela ficar fechada. Lívia dorme com a boca mais fechada do que a minha. Ela não tem a questão, porque assim, muita gente acha que a síndrome de Down, as crianças têm a língua maior porque fica para fora. Não é, porque assim, o palato da boca da criança com síndrome de Down é menor, mas a língua bem posicionada, ela ficando bem posicionada dentro, a musculatura fechando bonitinho, não vai sair para fora. Mas você tem que fazer o tratamento desde muito novinha. Né? Desde pequenininha, às vezes eu ficava com dó de trocar a bandagem, né? Eu falava assim, Ana, vou ter que trocar aqui. Mas, assim, eu fazia, né? Usava abaixo do queixo, usava o bigodinho, usava a lateral. Você tinha aquela consciência de que ela precisava daquilo. Saía, ela, né? ia para a igreja com a bandagem, as pessoas olhavam, perguntavam, eu falava, não, o tratamento dela é da fono. E pronto, né? Isso aí. E aí, depois ela começar a fazer a fono, físio, ela fez também natação, né? Agora, hoje, a rotina dela é fisioterapia, ela continua fazendo fisioterapia, musicoterapia também, que é algo bacana, porque, assim, querendo ou não, eles têm muita facilidade em aprender também, né? A grande diferença da criança com síndrome de Down é a expressão. Por quê? Ela consegue entender muito bem, mas ela não consegue se expressar tão bem. Entendeu? Então, ela tem mais dificuldade em falar aquilo que ela quer falar, que ela quer dizer, né? No caso, por exemplo, uma das grandes questões é a fala, né? Tem pessoas assim que eu conheço com síndrome de Down da rede social que tem uma vida adulta assim normal, né? Tem escritora, tem cozinheiro, chefe de cozinha, tem que trabalha em recepção de hotel, trabalha normal, tira carteira de habilitação, tira carteira de habilitação, dirige, vai trabalhar sozinha, tem uma vida muito independente. Mas para isso, para chegar nesse ponto, a gente tem que começar muito cedo, porque não é um filho típico, né? Na verdade, precisa de muito mais estímulos, né? Muito mais estímulos, né? E, querendo ou não, nós, mães atípicas, né? Eu sou mãe típica e atípica, né?
tenho as duas experiências. Na maternidade atípica, a gente se cobra muito, né? E, às vezes, eu tenho essa sensação, falo assim com meu marido, às vezes eu falo com ele assim, ai, amor, eu estou trabalhando tanto, eu acho que eu estou precisando tirar mais tempo para estimular a Lívia, sabe? Tá, eu acho que está faltando alguma coisa. Aí eu fico procurando, acho que está faltando, ela poderia fazer isso. Não, ela está faltando, alguma coisa assim. Mas aí depois passa, porque eu falo, não, eu estou fazendo o meu melhor, ela está fazendo, ela está desenrolando. Inclusive, esses últimos 2 meses, ela desenrolou, assim, deu um salto muito grande, né, na parte motora, que é uma das dificuldades de Lívia, né? A parte motora. Eles conseguem aprender tudo, só precisa de mais estímulo e mais tempo, né, para conseguir. Mais tempo. O presbi me chamou, né? Livinha estuda lá no presbiteriano. Ela, com que idade que ela foi para a escola? Ano passado, 3 anos. 3 anos. A mesma idade de Larissa também, da minha mais velha, né? Eles me chamaram lá no dia, né, 21 de março, que se comemora a inclusão da síndrome de Down e tal. E eu fui lá. E foi algo que eu até falei com as crianças, né? Quando você pede para bater palma, em uma multidão, você pede, bata uma palma. Todo mundo vai bater palma. Só que naquele momento que você dá o já para bater a palma, alguns batem primeiro, mas chega no fim, ainda tem gente batendo. É a mesma coisa da aprendizagem que Lívia vai ter, né? Ela vai aprender, só que no tempo dela. Ela faz as mesmas coisas que todo mundo faz, só que no tempo dela, né? E ainda há muitas situações assim, que dificultam o entendimento mesmo das pessoas, né? Por conta dessas crenças anteriores de dizer, eles são anjinhos, eles são bonzinhos, eles são agressivos também, tem gente que já vai por esse lado, né? E aí entra uma coisa muito importante. Toda criança, típica ou atípica, ela é reflexo do que ela vive dentro de casa, independente da condição dela. Então, se Lívia hoje é uma criança carinhosa, é porque ela tem carinho em casa. Ela vive, ela presencia. Se ela está irritada, acontece também. Dela estar irritada, também é reflexo do ambiente que ela vive, né? Então, assim, não é algo engessado que é assim, assado, né? Muita gente chega a comentar, tem grau a síndrome, né? Tem Eu ia pessoas... te perguntar isso, não tem grau? Não possui grau. A síndrome, ela ou você tem ou você não tem. O autismo, por exemplo, tem grau, né? Exatamente. 1, 2, 3. Nível, né? Nível de suporte 1, 2 e 3. Não tem grau, né? O autismo, por exemplo, é uma condição também que é propícia de quem tem síndrome de Down também ter. É uma predisposição também, né? Tanto as questões respiratórias é algo que as crianças com síndrome de Down têm mais predisposição, tem uma imunidade mais baixa, qualquer coisinha está adoecendo, né? Lívia estava adoecendo bastante mesmo esses tempos atrás também. Tem também questões intestinais, né? Também acomete com as crianças com síndrome de Down. E a cardiopatia, né? Que é a mais comum, assim, que todo mundo fala, quem tem síndrome de Down tem problema de coração, né? Tem uma leucemia também, que ela pode ser desenvolvida até os 2 anos de idade, que também é uma predisposição da síndrome, né? Mas não é algo assim que quer dizer que toda criança vai ter, né? E quando se fala em grau, na síndrome não existe. Existem 3 tipos de síndrome de Down, né? Que é a síndrome de Down da trissomia simples, né? Se eles falam trissomia livre, tem a translocação e o mosaico, né? O que seria? A trissomia simples, livre, é igual ao de Lívia, né? Não tem uma explicação, não tem nenhum gene no meio nem do pai dela. Aconteceu na divisão celular do cromossomo 21, no par 21, ter 3 cromossomas. Um acaso, né? Não se explica. No mosaico, é também um fato raro, né? Muito raro também, mas é uma pessoa que possui a síndrome de Down, porém, não todas as células dela têm o cromossomo da síndrome.
Então, ela tem... É como se fosse menos traços, digamos assim, né? Entendi. Mas o mosaicismo, ele é mais raro, né? Ele é mais raro. A trissomia de livre, ela é mais comum. E a translocação, aí já é algo... A translocação já vem referente ao pai ou à mãe, né? Tá. Aí, quando acontece, por isso que é tão importante a mãe e o pai que têm uma criança com síndrome de Down fazer o cariótipo. Porque no cariótipo vai sair qual é o tipo de trissomia que o bebê possui. Se for translocação, por exemplo, você entende que a possibilidade de você ter outro filho com síndrome de Down é maior. O mosaicismo é mais raro. O trissomia simples também é mais raro, né? Então, assim, é algo que, para quem, no planejamento familiar, né, quem queira fazer, é importante. É importante fazer, né? Exatamente. E é engraçado que, assim, até nisso, né, a gente tem que ter muito cuidado com as falas, porque eu já escutei de uma mulher, né, uma mãe, na porta da escola de Lívia. Ela virou para mim, a gente estava saindo, eu estava colocando Lívia no carro e tal, ela falou assim, você só tem ela? Eu falei, não, eu tenho... Ela falou assim, mas você pretende ter outros filhos? Aí eu falei, sim, eu já tenho mais uma. Ah, tá, não, moça, porque eu ia te falar o seguinte, uma amiga minha de Brasília, ela teve uma menininha igual a sua, assim, sabe? Mas aí ela ficou com medo de engravidar de novo, mas aí ela fez uns testes lá e tal, e aí ela teve uma outra criança normalzinha. Aí eu falei, foi? Ah, sim. E nesse momento eu fiquei calada, sabe? Porque, assim, eu não quis discutir isso com ela, né? Mas é uma forma ofensiva de dizer, né, que você fica tranquila, não pode ficar tranquila, pode ter outro filho que não vai vir com problema, né, digamos assim. Normal, né? E isso aí é algo que às vezes as pessoas, Livinha é tão bonitinha, todo mundo gosta de ver ela, mas acha que não existe, e existe. Existem situações que a gente passa, né, de falas preconceituosas, né, capacitistas, que, infelizmente, a gente vai até onde o limite suporta, Tem né? falas que parece que nem é, né? Preconceituosas. Exatamente. Um dia eu vi uma pessoa falando assim, nossa, mas ela é tão linda, nem parece que tem síndrome de Down. Exatamente. Eu falei assim, meu Deus, será que a pessoa não tem noção do que está falando? Sabe? Parece que está fazendo um elogio. Exatamente. E essa é uma das falas mais capacitistas. Nossa, o grau dela é leve, né? Às vezes a pessoa quer ser gentil com você, aí fala esse tipo de coisa, né? Como ela é desenvolvida, tá achando que tá fazendo um elogio, né? Exatamente. Mas aí, de certa forma, nossa, mas ela é muito desenrolada, né? Porque, assim, a conduta das pessoas, o que as crenças de antigamente é porque a criança com síndrome de Down, ela ficava sem fazer nada, ela não estudava, ela ficava dentro de casa, assim, né? Eu conheço pessoas com síndrome de Down que não recebeu nenhum estímulo e vive em casa assim mesmo, sabe? Sim. Não sabe nada, assim, Sim. porque não teve nenhum estímulo mesmo. Exatamente. E também a gente não pode nem culpar os pais, porque naquele tempo realmente era assim, pouco né? conhecimento, né? Realmente entendia-se que era uma doença, que tinha que preservar, que não podia sair sozinho na rua, né? E hoje é totalmente diferente. Hoje a gente tem muita informação, né? A informação ajuda muito, porque a gente dá autonomia para os filhos, né? E outra coisa, a gente acredita mais neles, né? Acredita mais na capacidade. Eu falo que, assim, é uma surpresa atrás da outra, né? Cada instante ela vai nos surpreendendo com algumas atitudes, com algumas falas, coisas que ela faz, assim, que eu fico assim, meu Deus, a linha é surpreendente. Olívia, você não compara ela com outras crianças, não, né? Igual a Laís veio aqui falando do filho dela, que é autista, ela falou, não comparo ele com outras crianças, eu comparo ele com ele mesmo, com a evolução dele. E aí ela fica muito feliz. Eu faço isso, eu falo que eu não tenho... Eu não sei como eu consegui essa calma toda com Lívia em relação a isso, porque eu deixo ela no tempo dela, né? Eu falo que, assim, é uma surpresa atrás da outra. Agora, por exemplo, a gente está no desafio do desfraude. E é algo, assim, que está sendo totalmente diferente do que eu já vivi, né, anteriormente. E com Lívia está sendo a maior calma possível, porque, assim, eu sei que vai ser no tempinho dela. Alimentação também, né? Não digo que, por exemplo, no inicinho, assim,
eu começava a ficar meio que frustrada, porque eu não tinha aqui o suporte que fora tem. Aí, o que acontecia? Eu vi umas mães postando as filhas fazendo umas terapias, assim, nos lugares. Olha, a minha inveja era essa, de querer que tivesse um espaço aqui, daquele jeito. Eu queria que ela fizesse aqueles exercícios e tal, sabe? Eu ficava louca, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, aqui não tem, o que eu faço? Eu não sei fazer. É mais por conta disso, de não ter, né? Mas se comparar a outra criança, não. Isso para nós é tão natural. Às vezes, a professora entrega para a gente o caderno lá com as atividades, a gente fica rindo. Aí, meu marido até fala assim, essa daqui alguém ajudou. Essa aqui alguém ajudou. E nós temos plena consciência disso, sabe? A gente fica feliz, assim, algo que eu me lembro que eu fiquei bem, assim, emocionada o dia que a professora gera uma atividade, que é o ajudante da sala, né, do dia. Aí eu falava assim, gente, será que Livinha vai conseguir? Olha para você, eu ficava pensando, será que ela vai conseguir, assim, entregar essa... E, meu Deus do céu, foi uma surpresa. O vídeo dela foi lindo. Ela fez, entregou, ainda bateu nas costas do coleguinha para ele poder fazer. Foi uma surpresa boa, assim, para ele ficar na expectativa, né? De que se vai ou não conseguir. Mas os professores também ajudam bastante, assim, porque eles adaptam, né? Esses dias eu vi uma atividade onde que tinha que passar numa ponte, tipo aquelas pontes do rio que caem, aquelas de madeira que balança, assim. Até eu tenho medo de passar naquilo. Mas aí os alunos passaram, eu falei, meu Deus, cadê Livinha nesse vídeo? Como é que ela vai passar? Porque ela morre de medo. Eles adaptaram, eles fizeram duas tábuas, assim, ó, e ela passou reto. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, assim, tem pessoas muito boas ao nosso redor, né? Na escola, a asoterapia, a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, o musicoterapia, tudo, assim, são pessoas maravilhosas que Deus colocou no caminho e que nos ajudam na jornada, né? Sim. Porque, assim, tudo é em função da autonomia dela e de uma qualidade de vida, né? Nada é para nós, para dizer, é para ela ter qualidade de vida, né? Para ela se sentir incluída nesse mundo, né? Que é o que a gente espera, né? Eu passei por uns períodos, assim, de ficar... Ai, amor, como é que vai ser? Quando ela for adolescente, o quê? Aquela coisa de pensando mãe, no futuro, super protetora, né? Eu falava assim, ai... E ficava pensando assim, moça, para de preocupar com isso. Depois passava. Eu vou ficar muito preocupada com isso, senão a gente enlouquece, né? Mas eu vi uma mãe de um menino com síndrome de Down, que tem síndrome de Down, e ela falando sobre isso, que ela ficou uma época só pensando muito, quando ele crescer, como é que vai ser? Onde vai trabalhar? Vai conseguir namorar alguém? Aí um dia o marido dela falou assim, pelo amor de Deus, vamos viver hoje. Para de pensar lá quando ele for adulto, velho, já, calma, bora viver hoje. Tá tudo perfeito hoje, ele tá com saúde, hoje tá tudo lindo, maravilhoso, para. Ela, não, chega, vou parar com isso. Porque se fica pensando demais, endoida mesmo. Omar, e eu falo que isso é uma realidade não só das mães atípicas, mas das mães típicas. É uma preocupação, meu Deus do céu, uma preocupação. E eu fico pensando, assim, assim que eu cheguei, eu falei com você, né? Como a maturidade nos mostra que tudo é tão... Tudo passa, né? E que nada está nas nossas mãos, de fato, né? Não é o que você quer, não adianta. Então, assim, tem muitas mães que se preocupam em os filhos estar sempre andando com os melhores. Eu não quero que o meu filho ande com pessoas inferiores porque vai induzir aquilo, ou então vai atrasar, ou aquilo ou outro. Isso é uma mera bobagem, porque lá na frente acontecem coisas que não estão na nossa mão, né? Então, assim, hoje a gente vive com Lívia, eu vejo algumas situações, assim, tem muitas pessoas que olham com sentimento de pena, né? É um preconceito, assim, velado, olham com pena, com compaixão, ou dó. Ela é tão bonitinha, ou dó, né? Fala assim. E aí, eu falo assim, gente, vocês não têm noção do que a gente vive de amor com essa menina. O quanto que eu sou presenteada todos os dias, né? E pensa você, hoje você sofre, entre aspas, com um diagnóstico de um filho, né? E você tem uma vida toda para cuidar dele, para tratar dele e tal, e a resposta sua vai ser positiva. Agora, pensa você trabalhar a vida toda com o seu filho, né? Com a sua filha,
colocar ela nas melhores escolas, com as melhores companhias. E aí, quando cresce, ela toma rédea da vida dela e transforma a vida dela em algo que você não está na sua mão. E aí você pensa, aquela felicidade toda que você viveu a vida toda, você vai se frustrar lá no futuro, né? Quantas mães hoje não sofrem com os filhos nas drogas, né? Com os filhos típicos, né? Típicos. Então, assim, eu me sinto agraciada por Deus. E eu sempre falo isso para as mães, não colocarem expectativas demais nos filhos, sabe? É só ser mãe. A gente precisa ser mãe. E faz o seu melhor, pronto. Exatamente. Né? Realmente, esse negócio de se envolver demais com coisa que não está sob o nosso controle, né? Eu não tenho controle das coisas. Como que eu vou ficar imaginando tanto? E isso é muito real, o que você falou. É uma criança atípica, mas e uma criança típica, quando crescer? Como é que vai ser, né? Então, nada está na sua mão. Não está. Até mesmo um acidente. Sim. Seu filho está aqui, de repente ele pode cair, ter que amputar uma perna, ter que ir para cadeira de rodas, paralisar. Então, assim, nada está nas nossas mãos. Daqui a pouco casa, a mulher nem gosta de você. Isso, talvez. É tanta coisa que acontece, não, são gente. muitas possibilidades. É muita coisa. Se você for parar para pensar, a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Dedicando, sendo mãe, né? Vivendo aquele momento. A gente que tem filho atípico também, a gente tem uma predisposição a tudo querer estimular, né? Isso também é uma coisa perigosa, porque às vezes você deixa de viver momentos ali por querer, né? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou a pessoa que, de fato, eu estou com ela, estou dormindo com ela, estou abraçando ela, estou beijando ela, eu esqueço de fazer outras coisas com ela. Mas eu vejo mães, assim, na rede social, né, o tempo todo estimulando. Não, ela está fazendo isso porque aqui ela está trabalhando isso, o tempo todo ali focada demais. Tipo, a menina está comendo o negócio, não, porque agora ela está usando o movimento da pinça, ela precisa trabalhar isso e tal. Então, tipo, transforma a vida da criança em algo, assim, muito motorizado, né? Fica, meu Deus do céu. A menina vai ficar a vida inteira só fazendo terapia? O tempo inteiro. Até na hora de comer, é uma terapia. É uma terapia. Aí, assim, tem, né? Não pode ser nem muito nem pouco também. Não pode ser extremista demais, né? Exatamente. Ô, Liu, e quando ela foi para a escola, entrou para a escola, você sentiu, assim, muita acolhida, essa questão da inclusão? Você sentiu um certo preconceito ou não? Como é que foi quando ela entrou para a escola? Olha, foi muito bem recebida, né? A salinha dela também tinha mais algumas crianças com autismo, né? Mas, assim, para nós foi espetacular. Ela, na época que ela entrou, ela não caminhava ainda sozinha, né? Ela estava ainda naquele processo de começar a andar, foi mais tardio. E ela entrou, por ela estar convivendo com outras crianças, ela desenrolou. Então, assim, foi algo para nós muito positivo. Positivo demais. E aí começou a desenrolar a fala também, né? A interação com outras crianças. Lívia nunca me deu trabalho para ficar na escola. Todas as agora, mas que ela já está mais assim, né? Maiorzinha, ela começa a dar umas birrinhas de vez em quando e tal. Mas antes mesmo, assim, quando ela entrou na escola, oh, meu Deus, adorava. Amava, uma paixão. A professora era muito boa, monitora, todo mundo da sala, a escola em si também, né? Já tinha costume de ter outras crianças, né, com necessidades específicas, né? Como eu te disse, hoje a gente usa esse termo de necessidades específicas e não necessidades especiais, né? Porque cada pessoa precisa de sua especificidade. Meu Deus, que palavra difícil. Especificidade. Pessoas típicas também tem pessoas que têm algumas necessidades específicas, exatamente. Né? Tipo, por exemplo, você vai numa sala de aula, você tem alguma questão da sua visão, né? Você usa óculos. Os pais sempre pedem, coloca nas primeiras carteiras e tal, né? Uma necessidade específica daquela criança, né? Assim como qualquer outra síndrome, né? Ô, Liu, ela estar numa turma com crianças mais desenvolvidas que ela faz bem para ela porque estimula ela a se desenvolver também mais, né? Exatamente. O que você acha que essas crianças típicas que convivem em sala de aula, por exemplo, com crianças atípicas, o que você acha que tem de benefício para essas crianças típicas? Eu falo, Mar, que quem nos dera, assim, desde a infância, ter esse privilégio de conviver com crianças atípicas, né? Porque todos nós somos diferentes, né? Todos somos diferentes. Eu acho que na época minha de escola, por exemplo, a gente tinha colegas
de todos os tipos. Gordinho, magrinho, com sardinha, sem sardinha. Então, assim, loiro e tal. E a gente vivia naquela situação que conseguindo lidar muito bem com cada criança, do seu jeitinho. Mas eu, por exemplo, eu nunca tive um colega de sala, né, com síndrome de Down, ou que naquele tempo a gente não sabia que talvez pudesse até ter, né, o autismo ou não, a gente não sabia. E isso faz a gente trabalhar em nós a nossa percepção com o outro, a empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro, né? Acho que é o maior aprendizado que você consegue convivendo com uma pessoa que não tem a mesma capacidade ou agilidade que a sua é a paciência e a empatia. É se colocar no lugar dela, né? E se fosse eu que estivesse ali, né? Será que eu gostaria que eu fosse tratada dessa forma? Então, é mais nesse sentido mesmo. A pessoa se tornar uma pessoa melhor. Se torna uma pessoa muito empática, né? E eu já vi relatos assim de que o adulto que conviveu com criança, né, com necessidades específicas desde a infância, sempre foram pessoas mais amorosas, pessoas que têm empatia pelo outro, pessoas honestas, íntegras, pessoas que se tornaram um ser humano assim admirável mesmo, né? Porque desde pequenos sabe ceder, sabe dividir, sabe esperar o tempo da criança, né? Eu acho muito lindo quando eu vejo um videozinho de uma menininha que estava dançando quadrilha com um menino autista, né? E aí ela dançando com ele e ela estimulando ele e tal. Então, assim, é muito lindo a criança já ter essa noção, sabe? E, assim, tem pessoas que falam o seguinte, criança não tem preconceito, né? Só adulto que tem. Só que, assim, infelizmente, tem crianças que têm preconceito. Tem crianças que não têm paciência com as outras. Mas, assim, o que a gente consegue enxergar com isso? A criança ela é o reflexo dos pais, né? Então, assim, se há intolerância dos pais com a falta de habilidade com outras pessoas, a criança vai refletir também, assim. Né? Se, por exemplo, está fazendo algo e a pessoa não está fazendo naquele tempo, essa pessoa é muito lenta. Também é reflexo do que vive em casa, né? Exatamente. Tem alguém lá que não tem muita paciência Exatamente. com ele, né? Possivelmente. Aí repete, né? Até a criança, ela é como se fosse um papagaio, né? Vai Mas só ter tudo. Tem fase, assim, que a gente brinca que fica... nós estamos pegando as manias de Livinha de falar umas coisas, né? Ela fica falando umas coisas. Ah, tá. Aí ele está conversando no telefone, ela... Ah, tá. Então, assim, tudo que a gente fala, as crianças estão escutando, estão observando, né? E vai repetindo. Vai repetindo, exatamente. Ô, Lil, tem alguma lei, assim, que tem direitos específicos para crianças, para pessoas com síndrome de Down? Que tem síndrome de Down? Omar, tem, assim, na verdade, a gente tem acesso, né, a algumas... tem um benefício, né? Mas só que, assim, não é todo mundo que se enquadra, né? É mais o pessoal que possui a baixa renda, que não tem condições de estar pagando terapia. Aí você pode entrar, né, com um pedido de suporte, né, que fala, acho que é o BPC. BPC, né? BPC. Benefício de prestação continuada. Isso, exatamente. É o BPC que você pode estar solicitando, né? Mas é para quem tem baixa renda. Não é toda pessoa que tem síndrome de Down? Não. Assim, para todas as pessoas com síndrome de Down, tem, assim, aquelas básicas, né? Que há filas, né? Banco. Uhum. Tem algo específico, por exemplo, passagens aéreas. Tem desconto para o acompanhante, né? Tá. A criança tem desconto para o acompanhante. Fora que tem lotação, essas coisas, né? Também tem passe livre, né? Em algumas cidades. E parque de diversão, entrada livre também, né? Então, assim, tem algumas coisas que a criança tem direito, que é já registrada, né, em lei, mas, assim, em tese, eu falo uma coisa que, em mim, eu preciso trabalhar isso, às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu esqueço que Livinha tem a síndrome de Down. Porque eu cheguei em Montes Claros 15 dias atrás, fui estacionar procurando vaga. E aí eu tô vendo uma vaga ali específico de deficiente. Uhum. Eu falei, gente, eu esqueço que eu tenho direito. Mas, assim, eu não uso os meus direitos. Se eu vou no supermercado, estou com ela, eu
deixa a pessoa, só se eu tiver, né? Mas nunca aconteceu de eu precisar. Você usa fila normal? Usa fila normal e tal, assim. Tem sim, né? Ela possui sim esses direitos, mas que eu acho que também é algo que eu já trabalho com ela para ela mesma não se sentir excluída, né? Sim. Porque tem certas coisas, tem certas situações que você coloca o seu filho numa posição que ele tem capacidade, você vai e coloca Às ele em vezes outra. não precisa, né? Não precisa, justamente. Igual, por exemplo, é muito ruim para a criança, maiorzinha, né, Livinha, agora não tem essa consciência, mas é só termos de conhecimento das pessoas mesmo, você não se dirigir à pessoa, à criança, né? Você dirigir à mãe, ao pai. Uhum. Porque você está sendo capacitista com aquela criança. Você está, assim, implicitamente dizendo que ela não tem capacidade de responder por si própria, né? E aconteceu um fato essa semana passada. Uma amiga minha estava aqui de Montes Claros e a filha dela é 1 ano mais velha do que a Lívia, né? E elas brincando lá no barzinho e tal. Aí chegou uma outra mãe que tinha mais uma criança. E aí, nelas, as 3 brincando, a mãe falou assim, vira para Flor, né, que é a filha da minha amiga, e fala assim, ela tem quantos anos? A mãe perguntou para Flor. Ao invés de perguntar para ela diretamente. Sim, e Lívia estava no cantinho, né? Aí, Flor, Lívia, você tem quantos anos? Aí, Lívia, 3. Aí, eu escutei, falei, Livinha, você já fez 4. Você entende? Sim. A criança não pôs limite na capacidade dela. Verdade. Então, se ela tivesse perguntado para a Lívia ia responder, né? Talvez se ela não respondesse, por timidez. Assim como toda criança. Esconde na hora que você quer que fale uma coisa e não fala. Sim. Né? Mas eu achei muito bacana. Eu falei com meu marido, falei assim, ele não viu, né? Eu contei para ele, falei assim, olha para você ver. Flor perguntou para a Lívia, normal. Né? Olívia, quantos anos você tem? E ela respondeu. E Lívia respondeu. Né? Então, assim, isso acontece muito, de direcionar, ela chupa pirulito? Ela gosta disso? Ou ela aquilo? Vai mais para o lado do pai e da mãe e não diretamente para a criança, né? Você quer? Porque assim, ela tem vontade própria, né? Isso, eu acredito que é pior ainda na fase adulta. Nossa, porque se transforma a pessoa numa pessoa incapaz de responder por si própria, né? Eu já vi várias situações de relatos de pessoas com síndrome de Down, adultas já, falando sobre isso. Que às vezes ela estava do lado do pai, ela está fazendo... Tipo assim, por que não perguntou para mim? Uhum. Eu sei falar, eu sei responder, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje eu falo assim que ninguém consegue fazer a pessoa engolir, né, o respeito pelo outro, né? Isso aí a pessoa tem que... É obrigatório você ter, a gente exige respeito. Mas, assim, o preconceito tá com a pessoa, não posso fazer nada, né? Eu não vou conseguir tirar isso dela. Diz mais sobre ela do que da minha filha, né? Mas você tem paciência? Engraçado que eu tenho. Eu achava que eu era muito, mas assim, eu já escutei essas situações, já escutei algumas outras coisas, mas eu vou te explicar por que eu tenho paciência. Eu já escutei situações, por exemplo, olha, eu fui comprar um item, né, em um determinado lugar, e falei assim, você acha que esse vai dar certo para a Lívia? Eu acho que sim, porque meu filho, que é normal, usa. Ai, não. E aí você ficou... Falou nada. Na hora, eu escutei e não respondi assim, por quê? O que acontece? Há 4 anos atrás, eu também não tinha esse conhecimento. Eu não posso obrigar as pessoas a terem o conhecimento que eu tenho hoje, porque eu vivo uma realidade diferente da dela. Agora, se está atingindo, assim, se está ultrapassando o limite do respeito, aí é diferente. Aí eu vou... Tem situação que você acha que é só falta de conhecimento. Falta de informação, exatamente, né? Por exemplo, tem pessoas que às vezes falam assim, Liz, não sei o que, o probleminha de Livinha, sabe? Uhum. Então, assim, eu não vejo que a pessoa está com maldade, é porque é falta de conhecimento mesmo. Às vezes não sabe como falar. Ou então fica com medo de falar a palavra deficiência, né? Não quer falar a palavra deficiência. Down, síndrome de Down. Você tem problema que alguém fala assim, sua filha tem síndrome de Down. Down. Exatamente, de forma alguma, né? Até porque, assim, tem mães atípicas também que elas compram algumas ideias
que às vezes é o contexto delas de machucá-las, né? Por exemplo, você dizer para mim que Livinha é especial não me machuca, não me ofende. Eu não acho ruim de ouvir, porque até porque ela é especial, né? Para mim, Você para minha sente família, que ela é especial eu para sinto, você, né? exatamente. Então assim, eu não sinto, inclusive eu até falo, eu tenho uma criança especial, né? Mas assim, você dizer que dessa forma que eu falei, né? Um colega virar para você e falar assim, ô Liz, referente a probleminha, um menininho tinha um probleminha igual o de Livinha, um exemplo, né? Agora, é diferente do que você escutar uma outra pessoa falar, né? Qual o caso que eu já ouvi, de falar, não vou ficar com aquele menino não, porque aquele menino é um problema, ele tem problema, né? Então, assim, já é diferente as falas, né? Então, eu Ou procuro... não quero que meu filho conviva com aquela pessoa que tem um problema. Exatamente. Então, assim, eu procuro entender as situações, me colocar na situação exata, para eu também não ser injusta de querer cobrar alguma coisa de alguém que ela também não tem obrigação de saber. Ela tem que me respeitar minha filha, né? Mas também ela não tem que saber terminologia, ela não tem que saber se, igual a gente estava falando, necessidade especial ou necessidade específica. Eu não sabia, aprendi com você não, aqui agora. Não tem problema, a pessoa não tem obrigação de saber disso, né? Eu não preciso fazer ela estudar sobre capacitismo total, mas, assim, cuidado com as palavras que tem que ter, isso aí é com todo mundo. Mas em né? determinadas situações, você tem paciência de explicar para a pessoa, ensinar? Tenho. Algumas situações, sim. Né? Já aconteceu de crianças de falar comigo assim, Liz, então, você falei assim, né? Porque é igual assim, de Livinha ter um probleminha. Eu falei, não, quem de nós não tem problema, né? Se você conhecer alguém que não tem problema, você me fala. Porque todos nós temos um problema. Todo mundo então, tem assim, problema. E ainda é muito comum das pessoas falarem sobre isso. Mas eu sempre falo, não fala assim, né? Ou tal, não pode falar dessa forma, igual tipo, termos que você utiliza para poder tentar meio que diminuir a capacidade, né, da criança. Falar assim, não, vai mais devagar porque Livinha é especial, um exemplo. Aí meio que capacita ela, entendeu? Fica meio que travando ali, né? Tem que deixar, vai deixar, coloca ela. Uma mãe uma vez falou comigo, olha, eu fiquei muito chateada porque a minha filha, ela possui autismo e eu percebo que ela é super protegida demais. As professoras ficam muito em cima dela. Tipo assim, fica aquele medo. Dela, né? Fica com medo. Deixa ela. Deixa ela. E ela falou comigo, e tá super certo, é isso mesmo, tem que deixar. Deixa. Vai demorar a adaptar alguma coisa, mas deixa aí. Né? Não ficar... Nós, pais, também, temos que ter muito cuidado com isso, né? De não ficar super protegendo demais, ficando ali, não vai poder isso, não pode aquilo. Deixa aí. Tem que deixar para ver se consegue mesmo. Ô, Lil, e você, assim, ela, desde 3 meses de idade, ela já recebe estímulos, né? Fisioterapia e tal. Na rede pública, você consegue isso? Sim, inclusive ela faz fisioterapia. Eu tive que acrescentar mais 2 sessões de fisioterapia, porque, assim, no setor público, né, você não pode ter... Depende da quantidade que a criança necessita, né? No caso de Lívia, que ela já está maiorzinha e tal, a gente entende que tem pessoas que estão precisando de mais vezes, né? E tem o SERDES, né, que fica em frente à APAE, e ali é um acolhimento maravilhoso. Assim, tem fono, tem fisioterapeuta, tem psicólogo infantil, sabe, assim, eu fico encantada com as meninas, assim, um atendimento muito bom. Lívia é acompanhada lá desde pequenininha também, ela sempre estava fazendo uma coisa ou outra, né? Tinha as que eu tinha que pagar por fora, né? Por não ter, por exemplo, TO, né? Que é a terapeuta ocupacional, não tem, pelo Estado não tem. Né? Até então, todas as sessões têm que ser particular. Mas é algo que também, dependendo do profissional que você consiga, né? Eu brinco que a fonoaudióloga de Livinha é uma terapeuta também, porque ela, assim, ela vai além do dela, assim, sabe? Ela, dela, né? Nossa, ela faz muito, muito além. Sou muito grata a Deus pela vida dela. Então, mas assim, na rede pública, você consegue muita coisa, né? As pessoas conseguem muita coisa. Consegue, justamente assim. E outra coisa também, a rede pública, ela, além de fornecer a parte dos estímulos, também fornece leite, essas coisas, porque eu já soube de uma criança, né, que ela nasceu com problema intestinal,
A prefeitura, se você for lá, ela vai te passar esse leite todo mês, né? A quantidade de latas que a pessoa precisa. Acho que tudo é um processo, né? Que eles mexem lá na Secretaria de Saúde e tal. Mas, assim, resumindo, uma mãe que tem um filho, tem como, mas se quiser cuidar, se tiver esse entendimento de que ela precisa dar qualidade de vida para o filho dela, né? Porque, assim, quanto mais parada você deixa a sua criança, menos ela vai te dar de retorno, menos ela vai desenvolver. Então, quanto mais você estimular, mais ela vai te surpreender, né? Cada vez mais é mais surpresa e você vai ver o quanto que ela supera a expectativa da gente. A gente acha que às vezes, até nós mesmos colocamos limites, né? A gente acha que não vai dar e tal, mas ela vai lá e faz, né? Então, é superando sempre as nossas expectativas. Ô, Lil, você compartilha, assim, em rede social, assuntos, assim, sobre síndrome de Down? Eu sempre coloco alguns vídeos dela mais engraçadinho, caseiro, dentro de casa, assim, né? Eu falo que por eu trabalhar o dia todo, eu quase não tenho muito tempo, né? De ficar fazendo os vídeos e, assim, de colocar a cara, assim, tete a tete também, não. Eu não sou de ficar... Acho que eu fiz um vídeo, depois do vídeo que eu fiz da síndrome de Down do dia 21 de março, muita gente, né, comentou e rodou bastante o vídeo. Aí eu fiz um vídeo agradecendo com ela, né? Mas, assim, eu falo que eu devia ter mais essa coragem de ir mais e falar mais, abrir enquetes, né? Mas quem sabe, mais para frente eu consiga estar falando mais sobre isso, né? Porque eu acho muito interessante compartilhar, porque você é uma mãe que se preocupa com isso, né? Sim. Com essa questão de estímulo, dela ter autonomia, né, nas coisas. Eu acho interessante compartilhar. Né? E, assim, a gente tem também vai adquirindo alguns conhecimentos, né? Por exemplo, a alimentação da criança com síndrome de Down tem algumas influências, né? A médica especialista em síndrome de Down, que a gente consulta com ela lá em Montes Claros, ela nos disse sobre os alimentos que provêm debaixo da terra, né? Que não é bom para a Lívia. Por quê? Porque atrapalha, tem alguma substância que induz a redução do neurônio do aprendizado. Então, tipo assim, olha para você ver, uma coisa boba, né? Então, a gente já evita coisas, batata. Ela ama batata frita, mas assim, eu dou. Não sou aquela mãe que não dou, não. Eu dou. Ela ama batata frita, batata doce, cenoura, beterraba, tudo, amendoim, tudo que vem debaixo da terra. Então, assim, a gente já teve esse conhecimento. Ela toma as vitaminas dela, né? Vitamina D, todas essas vitaminas que todas as crianças precisam estar tomando, ela toma, né? Medicação, tem gente que fica assim, ela precisa tomar alguma coisa, algum medicamento? Não. Lívia não toma nada. É assim, por isso que eu até falei com você que dificultou o diagnóstico dela, precoce na gravidez, porque ela não tem nenhuma doença, né? Ela não tem cardiopatia, não tem nada intestinal, renal, nada. Graças a Deus, assim, perfeita a saúde dela. Nada dessas doenças que eles têm predisposição, predisposição, ela não tem nenhuma. não. Todas as doenças assim, que já são mais comuns da síndrome, né, ela não possui. E isso, para nós, já é uma vitória, meu Deus do céu, tremenda, porque é muito doloroso você ver seu filho ali, né? Independente de síndrome ou não, mas a gente que é mãe, a gente vê o nosso filho, a gente quer estar lá, né? No lugar dele ali, passando por aquilo. Ela, quando ela passa por muitos momentos de gripe, né? A parte respiratória de quem tem síndrome de Down é muito mais frágil. Então, qualquer resfriado pode gerar uma pneumonia. Né? Inclusive, ela teve uma pneumonia silenciosa, uma pneumonia que não estava nem com febre. Né? Então, assim, foi algo bem surpresa para a gente. Ela estava, vamos levar, vamos, que ela estava enjoadinha. Quando foi ver, estava com pneumonia. Né? Então, assim, a gente tem que ter mais cuidado, né? De estar olhando mais de perto, verificando se ela realmente está... Mais atento, né? Sim, sempre, sempre, sempre. Ô, Lil, você falando sobre as pessoas falarem que são anjinhos, negócio, amor e tal. Mas eu acho que eles despertam mais amor na gente, né? Você não acha? Uma pessoa até falou comigo uma vez, assim, ela estava recém-nascida. Logo depois do diagnóstico, alguém falou que conversou com sua mãe e que sua mãe falou, nem sei se é verdade, né? Que você escuta falando, e que sua mãe falou assim, que era um amor de todo tamanho, mas quando ficou sabendo que tinha síndrome de Down, parece que triplicou o amor. Exatamente. Mas eu acho que aí vem da superproteção, né? Porque, assim, não é só da síndrome de Down. É de toda criança que chega em uma família,
né, que possui alguma condição, né, que precisa de mais atenção. Então, a família compra, né, aquela ideia de falar assim, eu vou ajudar, eu vou... Parece que se doa mais, Isso. né? Mãe fala isso mesmo. Larissa não gosta muito, não, mas mãe fala que ela ama a Larissa, mas Livinha é diferente, né? Porque, assim, tem esse cuidado, esse receio, essa super proteção também. Porque, assim, mãe acha ruim, porque Livinha passa na rua dando tchau para todo mundo, né? Oi, tio, oi, tia, oi, tio, oi, tia. Quando a pessoa não responde, mãe, nossa, cara mal educado. Já ficou com raiva, já não gosta dessa pessoa. Tipo assim, ela acha ruim que a pessoa não respondeu o Livinha. Eu falei, não, mãe, a pessoa nem viu, é porque Livinha cumprimenta todo mundo. Então, assim, é bonito de ver, porque graças a Deus, né? Assim, enquanto a gente vê que não é a realidade de todo mundo, né? Tem muitas crianças abandonadas, infelizmente, né? Tem crianças que são... Hoje, a fonte de renda de algumas famílias é uma criança que tem síndrome de Down. E aí a gente vê que só fica com a criança mesmo por conta daquele benefício, maltratado, não coloca na escola, sabe? Assim, é triste a gente saber que existe, mas, infelizmente, ainda existe muito. Não é todo mundo que tem esse entendimento de que pode correr atrás, de estimular, né? Que tem essa disposição, né, de correr atrás. Eu falo que, assim, é uma jornada, bem no início, agora não, né? Agora está mais tranquilo para mim. Mas, no início, era uma correria. Era uma correria para eu poder dar conta de sair de lá e ir para fisioterapia com ela. Eu fazia tudo depois do horário, né? Do trabalho. E depois eu fui adaptando. Aí fui colocando a parte da manhã, aí minha mãe leva, né? Aí, no sábado, eu vou na sessão com ela. Então, assim, fui colocando as adaptações. Mas, de fato, a gente precisa estar disposto. Mas, assim, qual mãe não faria, né? Uma mãe de verdade, que é verdadeiramente mãe, não faria tudo para ver sua filha ter qualidade de vida, né? Sim. E ser independente, que eu acho que o maior desejo nosso é esse. É que ela ela seja independente, seja uma pessoa feliz, que não se sinta excluída, né? E isso é uma luta grande ainda, né? Que a gente vai pela frente, mas que eu acho que a gente está no caminho certo, fazendo dessa forma que ela vai se sentir igual, né, com todo mundo. Que bom seria, né, se toda criança atípica tivesse uma família assim, que pensasse assim, né? Nossa, Infelizmente que bom, que infelizmente não é. A gente sabe que não é. Sim. Tem gente que enxerga muitos... Né? Antes, né, antigamente, a gente tinha, igual eu falei com você, muitas pessoas escondiam, né? As Sim. crianças com síndrome de Down. Era uma vergonha, né? Falar que tinha um filho. Então, assim, engraçado que quando eu tive Lívia, foi algo que uma amiga minha me falou assim, Liz, faz tempo que eu não vi uma criança com síndrome de Down aqui em Salinas, porque a gente conhece os mais velhos, né? E eu acho que por eu ser uma pessoa mais conhecida ali, né, o meu marido também, as pessoas que nos conhecem também começaram a compartilhar algumas coisas, ficou mais visível. Hoje a gente já vê mais crianças, né? Eu conheço mais. Tem mais crianças, assim, mas antes a gente realmente... Parece que tinha um tempão que não tinha criança com síndrome de Down, né? Mas tem. É porque realmente a gente não tinha conhecimento dessas crianças. Não dava essa visibilidade para as crianças, né? Exatamente. E só respondendo na pergunta anterior que você falou sobre eles dar esse amor, né? E tal. E realmente, assim, a síndrome de Down é considerada a síndrome do amor, né? Do cromossoma do amor. O cromossomo do amor. Exatamente. É porque, assim, apesar que eu já, por exemplo, já tive que corrigir uma vez uma pessoa que foi fazer um vídeo, né? E nesse vídeo ela falou assim, olha, eu estou aqui com essas pessoas, foi até lá na PAI, que serão eternas crianças. Aí eu e a outra mãe olhou uma para a outra, que tem a filha com síndrome de Down também, e eu falei, não. Falei, eu acho melhor você cortar esse vídeo, porque você vai estar falando uma fala totalmente errada. Eles não serão eternas crianças, eles são adultos, eles já namoram, eles crescem. Profissionais. Né? Eles trabalham. Então, assim, mas por quê? É uma forma de, às vezes, a pessoa está falando de uma forma carinhosa, mas não é. Né? Isso para o adulto, talvez para aquelas pessoas que estavam ali, que são adultos que não tiveram uma condição de aprendizagem, né, igual hoje possui, eles não se sentiram ofendidos, mas eu tenho certeza que se outras vissem, iriam se sentir. Né? Assim como eu te falei, tem muitas pessoas com síndrome de Down que têm uma vida normal, casam, né? Os pais ficam mais
pegando assim, para não ter filhos e tal, por conta do cuidado, né? Porque aí a questão do amor deles, para te responder, é mais a maldade que eu vejo, assim, que não... Por exemplo, se você brigar com Livinha aqui agora, ela chora, 2 segundos ela tá te abraçando e te beijando. Já a criança... Né? Exatamente. Já uma criança típica, se eu brigasse com Larissa, por exemplo, pequena, corrigisse ela fechava a cara. Ela ficava emburrada, né? E Livinha não, emburra 2 segundos, pronto, já passou. Então, assim, às vezes essa maldade, assim, que é uma coisa que preocupa, né? Que a gente fala, meu Deus do céu, minha filha vai estar preparada para esse mundo. Tem que ter uma maldadinha, meu filho, seja mais agora, mas vamos ver, né? Mas Liu, eu adorei conversar com você. Que bom que você aceitou vir aqui, compartilhar um pouco da sua vida com a gente. Eu adorei. Ai, foi ótimo, eu também adorei. Muito bom falar, é bom a gente trazer esses temas, né? Assim, não é tão comum, né? Igual eu falei, parece que faz muito tempo que alguém tem uma criança com síndrome de Down. E acho que Deus me presenteou, né? Como forma de dizer para todo mundo, né? Olha, ele existe, é uma criança comum como qualquer outra, tem as mesmas capacidades. Tirar, né, esse tabu de que é uma criança isolada, doente ou que tem muita limitação, né? A gente precisa quebrar esses paradigmas. Não é que tinha muito tempo sem criança com síndrome de Down. Tinha muito tempo que pessoas não falavam, né? Aqui, exatamente. sobre síndrome de Down. E que bom que você fala abertamente. Tá. Eu adorei mesmo falar com você. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei também. Foi ótimo. Um beijo pra Livinha. Maravilhosa. Pois é. Só não trouxe ela porque senão ela não ia deixar a gente falar. Famosa no TikTok também, né? Desse jeito. Inclusive, deixar aqui na descrição do vídeo seu Instagram para o pessoal ir lá seguir. E conhecer Livinha. E conhecer Livinha, né? Tinha que ter até postado algumas fotos dela aí, mas deixar aqui na descrição do vídeo seu Instagram para o pessoal ir lá conhecer. Bom. Obrigada, Liu. Eu que agradeço, Mar. Foi ótimo. Gente, muito obrigada. Vocês que ficaram até aqui. Compartilhe o vídeo, quem não compartilhou. Curta o vídeo. Interajam com a gente aí nas redes sociais. Vão lá nas redes sociais de Licelma também. Conhecer Livinha, interagir com ela lá. Ela compartilha lá. Pouco, mas compartilha, né, Liu? Assuntos lá sobre síndrome de Down. Muito obrigada mesmo, gente. Sábado que vem, neste mesmo horário, estaremos aqui.